Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Boa noite, galera! Vamos começar mais um programa hoje com uma convidada especial para falar sobre estética. Então temos conteúdos bacana para você. Acompanhe coisa moderna, coisa que você vai querer saber. E outra, não é só mulher não, viu? Você que é homem, tá pensando na tua apresentação, na tua harmonização facial como um todo. Acompanhe esse programa porque hoje a gente vai falar com uma especialista aqui, que é atuante da região de Baiti, para falar sobre vários assuntos. Então não perca esse programa. E o Natan vai fazer aquela apresentação dela hoje, né, Natan? Sérgio, quer dar aquele recado pro pessoal de Vamos fazer. Para você, pessoal que nos segue, nos acompanha, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele apoio, coloca o sininho, nos siga nas nossas redes sociais e não se esqueça que quem tá fazendo esse programa hoje, tá patrocinando esse programa, é o Studios Real, que pode te ajudar. Olha lá, pessoal, pode te ajudar nas suas soluções audiovisuais. Para você que é profissional e quer fazer um vídeo institucional da tua marca, do teu valor, ou comercial da tua empresa, de repente um chá de revelação, vídeo de casamento, videoclipe para você que é artista. Vídeo pro Instagram, Sérgio. Tem várias pessoas, inclusive a nossa convidada aqui é uma pessoa que já presenciou um pouquinho, uma gotinha ali dos estúdios Rio. E pessoal, vou apresentar aqui ela, a dama da noite. Pessoal, estamos aqui com nada mais, nada menos que ela, a Kessila. Oiê! Seja bem-vinda, Kessila. Muito obrigada, gente. Adorei o convite. Tô super feliz de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Você é muito bem-vinda porque você prestou essa oportunidade de sair do conforto do teu lar, esclarecer dúvidas que nós, cidadãos médios, né, afegão médio, que a gente sempre fala, a gente quer saber muita coisa sobre a harmonização facial e isso agrega um valor muito grande, principalmente nos dias mais modernos de hoje, onde a pessoa expõe a sua marca, a sua cara para poder vender o seu produto, a sua verdade, enfim, outros assuntos. Então a gente vai entrar num assunto, um bate-papo, e eu quero saber um pouquinho mais de você. Porque você, Kessila, como eu te falei, eu nunca te vi, parece que aqui em Baiti, eu não sei se você trabalha demais, ou se você, de repente, a gente não frequenta o mesmo ambiente. Como é que tá a tua jornada, a tua carreira? Conta um pouquinho da Kessila. Sérgio, só vou pedir aqui pra você passar o celular pra mim, pra eu dar uma acompanhada nos comentários lá do nosso podcast. Aí, fechou. Vamos voltar lá. Bom, eu sempre, quando chega alguma paciente na clínica, eu até comento. Nossa, você é de Baiti mesmo? E Baiti é pequeno, mas mesmo assim a gente não conhece todo mundo, né? E eu acho isso muito incrível, a gente conhecendo as pessoas. Mas assim, geralmente eu não saio muito por aqui, mas graças a Deus, bastante trabalho. Eu tenho 25 anos, hoje eu tenho a minha clínica, eu comecei ela faz 1 ano e pouquinho. Que legal. Como é que é o nome da sua clínica? Unique. Ela fica um pouquinho escondidinha. Não tem problema, porque as pessoas precisam, tipo assim, de te achar na internet. Porque o endereço, o que importa no endereço de uma clínica, pra mim, é a disponibilidade de estacionamento. Tem estacionamento lá perto? Não, na verdade é um pouquinho até difícil de achar estacionamento, a rua da frente é um pouquinho cheia. Qual rua que é? É em frente à Master. Ah, em frente à Master. Você tá aquela na descida ali? Isso. Perto onde o Drui abriu bem do lado do Drui. Ah, tá. Então, Master Academia. O pessoal que é da região sabe onde fica, então a Unique vai ter que parar lá. Só que vai ter que parar numa ruazinha meio de lado ali. É, ou subindo. Geralmente eu tento estacionar subindo ou mesmo na rua da Master. Mas como a gente só atende com a hora marcada, por exemplo, é muito raro. Teve uma pessoa que entrou uma vez sem horário marcado. É difícil quem entra na clínica sem hora marcada, porque a gente realmente não tem essa fachada para chamar as pessoas. Hoje, os clientes que vão lá são 100% indicação em Instagram. Caramba. 100%. E uma coisa que a Kessila me chamou a atenção, Natan, foi que assim, você é dentista. Sim, sou dentista. E aí você, como mudou algumas normas regulamentares com relação à estética facial, além da demanda alta, e agora esse ramo da estética facial possibilitou os dentistas atender nesse ramo de aplicação, principalmente, né, Kessila? Você resolveu mudar porque você é apaixonada pelo ramo, porque dá mais dinheiro, ou porque você não estava feliz com a odontologia?
Na verdade, eu sempre gostei muito da parte da estética em geral. Quando eu era menor, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia desse mundo dos injetáveis. Até quando eu saí da faculdade, eu não tinha nenhuma afinidade com isso. Mas, desde a escola, eu sempre... Meus amigos, meus colegas, a gente sempre em brincadeira se zoava, assim. Porque eu tinha pouquíssima boca. Uhum. Tanto que quando eu sorria, o meu lábio de cima sumia totalmente. Sumia por Caramba. completo. E eles meio que davam uma zoadinha comigo nesse sentido. Então, depois que eu me formei, eu fui procurar melhor pra saber sobre isso, porque eu queria aumentar meu lábio. Mas eu fiquei sabendo disso depois que eu me formei, que tinha essa possibilidade. Antes eu nem conhecia. Então, eu acabei fazendo preenchimento labial e depois disso eu me apaixonei pela área. E foi aí que eu comecei a ingressar, fazer cursos, fazer especialização. E aí eu me apaixonei realmente por esse segmento. Aí fui seguindo, me especializando até que eu realmente decidi parar de trabalhar na parte odontológica mesmo, da parte dental, e ficar somente com essa parte da orofacial. A gente fala orofacial porque realmente não existe harmonização que a gente faça sem a estética dental estar em dia. Por exemplo, tem pacientes que vão fazer um lábio, mas a paciente perdeu alguns dentinhos ao longo da vida. A gente precisa restabelecer aquela dimensão vertical, que é a distância dos dentes, para que daí a gente consiga alcançar um resultado legal, sabe? Então, a gente tem tanto a harmonização facial, que é o que é muito conhecido, e a harmonização orofacial, que é o que vem do meio odontológico. Então você atua um pouco no ramo odontológico ainda? Não, eu faço indicações. Ah. Hoje, tá. na parte odontológica, a única coisa que eu ainda realizo na clínica é o clareamento. Uhum, entendi. Porque não adianta nada a pessoa vamos dizer assim, a fazer pequenos ajustes nos lábios, sendo que o dente tá um pouco amarelado, ou até mesmo não tem, né? Algumas, né? E assim, a Kessler, que nem eu comentei já no começo do episódio, a Rio ali já tá meio que estreitando relações já com a Kessler, sabe? O Studios Real já deu uma sondada ali, já tá atuando um pouquinho. E eu, editando o vídeo, eu vi o antes e o depois e falei, caramba, muda muito. Isso que eu acho interessante você ressaltar. Porque a Kessler precisa, além de ser uma autoridade, uma profissional qualificada e de extrema confiança, né, por ser uma autoridade no assunto, a gente precisa eternizar esses momentos do antes e o depois. Sim. De repente fazer até um documentário de um desabafo de um cliente que pode relatar o quanto isso mudou. Sim, fazer um videozinho lá pro Reels, fazer uma minissérie ali. Mas, tipo assim, muda muito. Não, o que mais me apaixonou realmente por essa área, quando eu comecei a atender os pouquinhos pacientes que vinham no começo, o que mais me impressionava era que, tipo, no retorno, essa paciente, ela sempre estava com uma autoconfiança maior, se sentindo melhor. E não adianta, seja mulher, seja homem, qualquer pessoa. Se ela tá bem com ela vai melhor em qualquer área da vida. Seja Sim. relacionamento, seja profissional, né? Relacionamento com filhos, amorosos, qualquer sentido, né? Quando a se pessoa, fala de ela estética, vai melhor. Então, isso me apaixonou bastante em ver como que essa mudança gerava bons frutos, assim, na vida da pessoa mesmo, sabe? Uhum. E, realmente, os antes e depois que a gente tem muita melhora, muita melhora. Tem pacientes que deixam para começar esse autocuidado um pouquinho tarde, mas com certeza a gente consegue, de qualquer forma, melhorar muito. Só que eu sempre prezo para as minhas pacientes, hoje, as minhas pacientes, elas vão mais dos 25 anos aos 40 e poucos, 50 e poucos. E eu sempre prezo para elas esse autocuidado da prevenção. Porque muita gente chega e me fala, ai, mas eu não tenho rugas ainda, eu preciso fazer uma toxina botulínica, que é o Botox. E sim, a gente vai entrar com essa prevenção para não formar uma ruga marcada. Porque hoje, quando chega alguém lá e deixou esse autocuidado de lado, eu vejo quanto isso influencia na autoestima da pessoa. Ter uma ruga, por exemplo, da carinha de bravo, bem marcado, isso influencia bastante na autoestima da pessoa. Então, é muito interessante esse autocuidado. Vamos falar de várias coisas. Eu queria saber, assim, que você relatasse
quais são os procedimentos possíveis que você atua? Ó, hoje o meu foco 100% é na área dos injetáveis. Essa área dos injetáveis seria como? Eu gosto de trabalhar, eu até falo para minhas pacientes, no efeito sanduíche, que seria nas camadas da nossa pele. Hoje, nós temos somente a visão de fora, né? Só a visão da pele. E geralmente a pessoa só sente o impacto do processo de envelhecimento quando chega na pele. Mas ele começa muito cedo, a partir dos 25 anos, lá na nossa estrutura óssea. Então, a gente precisa trabalhar todas essas estruturas. E, para isso, a gente tem vários procedimentos no mercado para trabalhar todas essas regiões. Então, eu trabalho com a toxina botulínica, que é o Botox, preenchimento com ácido hialurônico, preenchimento é o que dá volume. Tanto que muita gente tem essa dúvida, vou colocar Botox no lábio. E não, no lábio a gente coloca o preenchimento com ácido hialurônico, que é o que dá volume. O Botox, ele acaba paralisando a musculatura, então é o que a gente quer em testa, pés de galinha, não quer essa movimentação para não formar ruga, né? Outro procedimento que eu gosto muito é o bioestimulador de colágeno, que é para melhorar a flacidez, qualidade da pele. Porque bigodinho chinês, por exemplo, marionete, que é aquela ruguinha que vem aqui, só existe porque temos essa queda no nosso rosto. Então é isso que a gente busca prevenir, sabe? Quais são os procedimentos assim mais impactantes, mais rápidos? Mais impactante que nós temos bastante procura hoje é o lábio, que é Nossa, minhas pacientes, elas amam. E a rinomodelação, que é a melhora do nariz. Eu tava vendo esses dias, no Instagram mesmo, pessoas que fizeram essa cirurgia. Que é quando você tem um nariz aqui um pouco mais ondulado. E daí você desgasta um pouco desse... Será que não deve ser isso, Natan? Não deve ser... É que assim, hoje eu não trabalho com a parte cirúrgica do nariz, tá? Porque não é liberado hoje pro cirurgião dentista. Tem até alguns que fazem, mas eu não atuo, tá? Eu trabalho realmente com a remodelação com ácido hialurônico, que é colocar o preenchimento em pontos estratégicos. Realmente existe isso que você falou, que é bem conhecido como ponta fina. Onde eles entram, eles lixam essa giba nasal, que é o ossinho que a gente tem. Eles fazem uma leve sutura na cartilagem de dentro do nariz e com isso melhora. Só que é algo que não é liberado, tá? Hoje eu faço a rinomodelação com ácido hialurônico, mas não são todos os narizes que se beneficiam com isso. Geralmente é o nariz que tem a pontinha caída ou o ossinho. Então eu sempre falo para meus pacientes, o meu nariz, por exemplo, é um nariz que eu não consigo melhorar com a rinomodelação, porque é a pontinha arredondada que me incomoda. Então a gente tem as indicações a dedo e eu sempre alinho isso com o meu paciente, pra gente alcançar uma expectativa e uma realidade, né? Eu vou tentar lembrar de um termo, de um procedimento de harmonização facial, que é alguma coisa buchoterapia. Bichectomia? Bichectomia. Você pode? Sim, o cirurgião dentista é liberado a fazer a bichectomia. Você não atua nesse segmento? Atuo lá na clínica parte cirúrgica, liberada para o cirurgião dentista que eu faço. É a bichectomia, que é a remoção da bochecha para afinar o rosto, e a lipoaspiração de papada. Como é que funciona esse procedimento? É rápido? A bichectomia, sim, é super rápido, mas tem que ter indicação a dedo, sabe? Então, por exemplo, já recebi pacientes de 18, 19 anos com o rosto arredondado. Ai, doutora, eu quero afinar o meu rosto. Mas, às vezes, faz parte daquela idade daquele paciente. Ou do contexto corporal. Do contexto corporal também. Mas, assim, com o processo de envelhecimento, todo mundo tende a ir tendo um afinamento natural do rosto. Ficando mais triangular. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa alinhar muito com o paciente. Tem pacientes que mordem a bochecha, que daí sim a gente necessita fazer uma intervenção cirúrgica. Mas não são todos os casos. E tem a diferença do rosto que a gente consegue perceber que é estrutural mesmo, o rosto mais arredondado, do rosto que tá ali, faz parte da adolescência, desse começo de vida adulta, e que isso depois vai mudando. Então, e muitas das vezes não precisa entrar com a intervenção da bichectomia. E você já chegou a ter clientes que chegaram querendo fazer a bichectomia? Bichectomia. Até o final do podcast eu vou conseguir falar isso aí. Bichectomia. Depois eu vou falar um travamento. Bichectomia. Bichectomia. Já chegou quando as pessoas quiseram fazer esse tratamento e você olhou e falou assim,
olha, eu não recomendo. Se você fizer talvez uma reeducação alimentar, porque esses dias aí inclusive eu tenho que voltar, porque a Duda vai me pegar. Eu tô fazendo, ela é minha nutricionista, e eu senti tipo, uma semana já fazendo essa reeducação alimentar, já percebi que eu desinchei bastante. E quando você tá inchado, interfere muito em questão de bochecha. E quando a pessoa chegou lá, você já viu que assim, olha, eu não recomendo fazer esse procedimento. Se você talvez tentar reeducar o seu hábito alimentar e etc., talvez vai ter um up. E daí depois você vai ver se isso é necessário, né? Sim. E, inclusive, ó, olha só, estão comentando aqui no Instagram, ó. Deixa eu ver aqui quem comentou. Vi Manabe. Ah, é minha amiga, é uma linda. Linda, maravilhosa, colocou. A Tainá Jacek. É outra linda. Profissional excelente. A Annelice... olha que amigas lindas, gente. Annelice Gabriel. Annalise Gabriel. Amei fazer meu live com a doutora Clélia. Show de bola. Fofas. O que o Nathan queria saber é se você também recomenda a pessoa não fazer o procedimento. Com toda certeza. Toda certeza. Porque assim, gente, hoje lá na clínica, a maioria dos pacientes que me procuram buscam pela minha linhagem de trabalho. Quer mais manter a naturalidade, ressaltar os traços da pessoa, melhorar aquilo que realmente vai fazer diferença. Então, tem coisas que não estão alinhadas muito com o meu trabalho, sabe? Então, isso é uma delas, indicar procedimentos que não vai fazer diferença ou que a pessoa não precisa. Principalmente um ato cirúrgico. Só que isso eu converso muito bem com o paciente, analiso muito bem antes, porque, por exemplo, a lipoaspiração de papada. É muito comum a paciente chegar, Kessler, eu tenho essa papadinha desde nova, não é de agora. Eu já perdi peso e essa papada continua. Então, assim, a gente vê que aquilo é estrutural, é do paciente, sabe? Aí sim, nós vamos para a intervenção cirúrgica. Resolve imediatamente? Resolve sim, a gente consegue ver uma melhora pós-procedimento, só que como uma lipoaspiração de barriga, a gente precisa do pós-operatório, a gente tem o edema de pós-operatório. Então, eu sempre falo para o paciente, o resultado final mesmo é com 6 meses. Mas nós conseguimos ver já uma melhora no pós. E a consequência pós 6 meses, ela mantida ou a pessoa tende a engordar naquele pontinho de novo? Se a pessoa tiver um ganho de peso, vai voltar. Mesma coisa da lipoaspiração abdominal. Se a pessoa engorda, ela perde a lipo que ela fez. Você tem parceiros dentro da clínica que te ajudam? Hoje eu tenho a minha mãe, que eu trouxe ela para trabalhar comigo. Então ela faz a parte de sobrancelha, cílios, limpeza de pele. Outros parceiros, por hora, não tenho. Tem intenção de crescer o grupo? Eu tenho sim, só que no momento eu estou estruturando meu modelo de negócio para que eu dê esse passo bem estruturado e com toda a certeza do que eu quero fazer, sabe? Porque hoje eu vejo, tipo, muitas parcerias que começam aquele boom, né? E divulga um, divulga outro. E depois essa parceria acaba. Então eu vejo que é, tipo, muito falta de estruturação do que realmente está precisando, do que realmente quer, se aquele profissional realmente cabe àquele grupo. Então, eu sou muito, assim... segmentado. Tem que ser tudo bem detalhado. Pé no chão do que eu tô fazendo, sabe? Tem que ter comprometimento com as coisas. Porque, tipo assim, a Kessler pode ter acesso a vários profissionais, como ela deve conhecer. Só que existem profissionais que começam um projeto hoje, semana que vem já muda as ideias. Sim, A questão do clima local também. Porque, tipo assim, para ter sucesso dentro de uma empresa, o clima, ambiente todo, tem que ter uma harmonia em termos, assim, de visão, missão e valores. As pessoas têm que ter comprometimento e seriedade voltado para quê? Para satisfação. E às vezes ela pode encontrar uma parceira que tem qualificação, que tem certificação, só que a pessoa só pensa em dinheiro. Ou a pessoa tem o seu emocional abalado. Choveu lá em Londrina, ela não vem trabalhar hoje. Ou ela marca com o cliente 14 horas e chega às 15h30. Coisas que, tipo assim, quem é profissional... E não sobrevive profissional meia boca hoje. Os medíocres, os médios hoje não vão... Não tem espaço no mercado. Não vai ter espaço no mercado. O mercado hoje vai ter que ter muito comprometimento e seriedade com profissionais assim.
Porque a pessoa assim, você pode fazer um procedimento invasivo, que é esse da lipo da papadinha, talvez um procedimento no nariz, ou uma bichectomia, e onde a pessoa pode te ligar 2, 3 horas da manhã e querer um apoio seu, que tá acontecendo alguma coisa, e você vai ter que estar disponível para isso. Então é uma coisa séria. Então, para selecionar profissionais, Natan, o que ela precisa é de profissionais com comprometimento e seriedade. Dentro do teu espaço caberia bem também a questão de depilação laser. Sim. É um procedimento que tem muito a ver com uma demanda atual Estética, hoje, né? né? Que é Sim. Só que hoje ainda não conversa muito com o meu desejo pra lá, sabe? Você não quer incluir esse nicho dentro da tua clínica? Não é um foco hoje. Tô estruturando o modelo de negócio, mas não é o foco. Quais são as possibilidades? Em termos de futuro, em termos de sonhos, quais são as possibilidades que você conseguiria colocar dentro do teu espaço para atender esse público que você atende hoje? Olha, esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga, onde ela acabou de abrir a clínica odontológica dela, numa cidade vizinha. Tá indo muito bem, que a parte da odontologia ela é muito legal, né? Eu gosto muito dessa parte da odontologia em quesito realmente faturamento, sabe? É rentável, vamos dizer assim. É bem rentável. Só que eu realmente não me apeteço pela odontologia, pela parte odontológica. E não é algo que, nossa, faz meus olhos brilharem pra seguir nesse ramo, sabe? Até empreender nesse ramo, trazer a parte odontológica. Tanto que até esses meses atrás estava até comprando uma cadeira odontológica para incrementar, colocá-la no meu espaço. Só que hoje eu vejo que realmente não ia conversar com a Kessila. Entendi. Sabe? Então, por isso que eu acho muito importante a gente não tomar decisões assim... Precipitadas e baseadas, tipo, nossa, sabe? Centro de urgência, né? Eu acho que realmente hoje eu tô na fase de estruturação do que eu realmente vou pôr, do que realmente quero. Eu comecei a minha clínica lá bem pequenininha, realmente do jeito que deu, mas... Tá feliz? Tô muito feliz, porque... Esse é o mais importante. Tô muito feliz, sim, mas todo mundo realmente quer mais, né? E eu desejo muito mais pra minha clínica e até pras minhas pacientes, porque, nossa, sou muito, tipo, grata a todas as pacientes que vão até lá, que escolhem o nosso trabalho. Então, o meu maior desejo é trazer mais conforto ainda pras minhas pacientes. E É tudo que você precisa estruturar de conforto. Não existe nada tecnológico ou, de repente, de mix de procedimento ou, de repente, novas tecnologias. Não existe nada em especulações por aí? Novas tecnologias, sim, só que, assim... Não é isso. Não é isso que faz a diferença, então? Não, nossa, não. O que faz a diferença para você ficar cada vez mais marcada no mercado? Mais marcada? Eu acho que é você realmente ser um profissional muito comprometido e ter muita sede de ser muito bom no que você faz, né? Então, hoje, muitas pacientes chegam lá na clínica, eu quero fazer lábio. Eu até pergunto, mas por que você quer fazer lábio? Boa. E elas, é porque eu vi a sua postagem e eu gostei. Sabe? Então, muitas das vezes, o nosso trabalho é despertar desejo em alguém, né? Fazer com que aquela pessoa, nossa... Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo, tipo, nossa, eu vi, eu quero ir. Mulher acaba sendo muito, assim, diferente do homem, né? Mulher é mais emocional, o homem acaba sendo mais racional, isso acontece. Mas o que faz um profissional se destacar, eu acho que é o tempo. Não adianta, né? Eu vejo, até converso com alguns colegas. E não adianta, não existe, eu acho que sucesso da noite pro dia, né? Acho que é você fazendo um trabalho bem feito. Cidade pequena, as pessoas comentam muito. Então, a gente tem indicações das nossas pacientes queridíssimas. Que são referências para você, né? Então, eu acho que é isso. E Até se tiverem alguma dica para me dar. Mas eu acredito que seja isso. Tempo, você fazer um trabalho muito bem feito, né? E assim, hoje, nós estamos em pleno século XXI, 2022... O que você percebe que o digital interfere tanto? Vamos pensar assim, o Sérgio falou aqui de impacto, você trazer sua marca pro mercado. Hoje, quantos por cento você acha que é importante o digital e o boca a boca, o tete a tete? Eu acho assim que ambos são muito fortes, muito fortes. Então, lá nós temos
os pacientes que vêm do Insta, que são uma boa parte do Instagram, outros por indicação. Mas tem pessoas que estão lá vendo no Instagram, mas eles precisam de uma validação, né? Então, quando vem isso de estar vendo no Instagram e vir uma validação de algum amigo, algum conhecido que foi, isso é muito mais forte, né? Não adianta, é a mesma coisa de eu estar aqui com vocês, criar uma confiança em vocês e pedir indicação de uma pizza na cidade. Eu vou onde vocês me falaram. Talvez eu não vá naquela que eu tinha visto no Instagram, né? Então, acho que o boca a boca, ele faz toda a diferença também. Isso, entendi. Porque porque acho que também as redes sociais é taxado como que tem uma máscara. Influencia muito hoje o nosso boca a boca, porque a gente tá numa cidade pequena. Ou seja, poucos habitantes. Ou seja, acredito que assim, isso daqui pra frente, ou na nossa região, em Baiti, vai mudar. O que você acha disso, Sérgio? Você acha que um dia, futuramente, o digital vai ser mais importante que o boca a boca? Ah, que eu tava comentando também sobre a máscara, né? Das redes sociais. Porque, tipo, hoje, o que você vê nas redes sociais, nos perfis de pessoas, você tem que dar uma filtrada também, né? Ah, sim. Então, tipo assim, até você certificar, conseguir garantir que você consegue fazer aquele serviço, até conseguir validar, demora muito tempo. Então, querendo ou não, talvez, acredito que assim, não pode ser descartado a partir do digital. Ah, com certeza não. Tava até vendo um podcast esses dias e falavam que hoje nós estamos sendo convidados a entrar no digital, né? Daqui 5 anos a gente vai ser obrigado a entrar no digital. Então, acho que não é mais algo que a gente consegue escolher, né? Por exemplo, eu trabalhava em uma clínica aqui em Baiti e eu pedia minha conta do dia pra noite. Então, eu comecei a minha clínica realmente como deu e do zero, assim. Então, essa divulgação nas redes sociais foi o que trouxe meus primeiros pacientes. Então, foi o que fez começar. Claro que hoje eu vendo que a indicação, ela tem muita força, mas é algo que tá ali. Os dois andam juntos, acredito eu. Eu até imagino que como a pessoa hoje que busca esse procedimento, ela tá disposta a andar tipo uns 100, talvez uns 200 quilômetros. Então, acho assim, tipo assim, esse programa nosso, esses momentos, esse marketing teu, vai atrair pessoas de Londrina, talvez, quem sabe, até de Curitiba, porque lá um procedimento desse... Eu imagino, tá, Kessler? Eu imagino que esses procedimentos em cidades maiores acabam sendo mais caros, porque a parte de logística, a parte de deslocamento, a parte de manter uma clínica em Curitiba, em Londrina, é mais cara. Então a pessoa tem que automaticamente repassar pro preço. E como tem muita gente que mora na nossa região aqui, que conhece aqui, e aqui tem fácil acesso, que talvez busquem aqui. Tem sentido isso que eu tô falando pra você, dos preços daqui, por exemplo, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, mas os seus preços, de uma certa forma, são mais acessíveis que clínicas, por exemplo, de cidade grande? Ou não? É muito relativo, né? Porque o preço, ele hoje, principalmente nessa parte da estética facial, ele engloba muitas coisas. Seja no quesito produto utilizado, que isso influencia no valor. E hoje nós vemos, assim, tipo, muitas franquias, né? Que o preço acaba sendo diferente. Ou lugares que o valor é muito mais baixo. Por exemplo, eu estava até falando com a minha tia que eu vou sempre para São Paulo para fazer curso. E, tipo, tinha uma clínica lá que tava cobrando no Botox 300 e pouco. Então, tipo, gente... Não paga nem o produto. Isso é absurdo, sabe? Então, assim, o paciente, ele tem livre arbítrio para fazer o que ele quer, escolher o profissional que ele quiser. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas propostas, né? Que a gente recebe aí. Sim. Mas, então, tipo, isso de cidade grande, eu acho que varia. Sabe? Varia. Tem os profissionais que já criaram um nome, né, bem estabelecido, assim, que, nossa, o preço de uma seringa, por exemplo, de ácido hialurônico é muito maior. Então, acho que isso varia bastante. Você precisou fazer especialização? Sim, Quanto tempo de horas? Foram 2 anos de especialização. 2 anos? 2 anos. Só pra atuar nessa... Não, eu já atuava. Porque eu já fiz outros cursos, sabe? Eu fiz vários cursos, tipo... cursos rápidos, e daí eu realmente senti a necessidade da especialização. Então, fiquei 2 anos indo para São Paulo. Você tem uma verdadeira certificação sobre isso? Sim, título de especialista. Porque, Natan, falando assim, o que está em jogo nessa conversa toda de harmonização facial é uma coisa muito
muito séria. Sim. Vai comprometer a integridade do outro, né? A integridade do outro. Então, assim, ela tem que dar uma assinatura que pode mudar a vida da pessoa. Sim. Você imagina se ela errar. Então, assim, a questão de higiene, a questão de qualidade de produtos. Porque eu imagino que você deve ter até certificação dos produtos que você compra. Sim, aham. Porque deve ter número de série, deve ter coisas assim que são... Muito específicas. Tudo isso, na verdade, tem que ser arquivado no protocolo do paciente. Prontuário, tudo. Isso eu fiz tal dia, usei tal produto, a etiqueta está colada lá do que foi usado. Porque caso... Vamos pensar assim, eu acredito que isso... Com a tecnologia de hoje é muito difícil, mas estamos sujeitos a isso. Caso aquele produto ali não atingiu... Aquela série pode ter dado um erro. Isso. O lote em si, né? Pode ter dado algum problema, daí vai comprometer a integridade do paciente ali. E como que você lida daí, no caso? Como que você tenha garantido que você vai estar comprando um equipamento bom, um produto que vai atingir a satisfação do cliente? Isso. Assim, hoje nós temos marcas já mais estabelecidas no mercado. Então, nós vamos migrar mais para essas marcas, que a gente vai acabar tendo uma segurança maior nesse ponto. Mas daí acaba o profissional não tendo muito controle do, tipo, da série, né? Porque a série, por exemplo, uma mesma marca pode ter uma série que... isso não é normal, não é aceitável, pode acontecer, mas é um risco muito mínimo. Dá pra contar na mão as marcas melhores? Dá. Sim, sim. Por exemplo, a gente tem uma marca que ela é muito conhecida, que é Restylane. Restylane. Tá no top 5 hoje? Sim, mas nós temos muitas marcas boas, sabe? Tanto que uma coisa sobre a toxina botulínica, Botox, nós temos diversas marcas. Temos as marcas mais famosas no mercado e outras menos famosas. Só que assim, experiência profissional, não vejo muita diferença entre elas. Entre as top. Tanto que tem um congresso, o INCAS, que é um congresso bem famoso em Paris, que todo ano tem. E esse ano foi lançada uma toxina que promete durar 6 meses. Ainda não chegou no Brasil, mas assim, nenhuma toxina botulínica dura nem 6 meses. Tá em bula de 3 a 4 meses. Já me venderam essa ideia de 6 meses. Não dura. Tá em bula, sabe? 2 meses e pouquinho, pode ser que você já comece a sentir uma leve movimentação. Não que vá voltar tudo, mas uma leve movimentação. Principalmente você, homem. Que a sua musculatura, ela é um pouco mais forte que a da mulher. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu fiz o procedimento 2 vezes. Depois eu dei uma parada, até porque eu desanimei no último, porque eu não sei o que houve. Se não foi aquela... que não deveria. Talvez seja até uma explicação boba minha, mas eu não sei se eu adquiri um anticorpo, né? Eu fiz um primeiro procedimento, eu senti minha cola, tipo uma cola, um durex, assim, um durepox. Eu até brinquei comigo, assim, um termo parecia assim que tava um durepox, um super bonder dentro de mim, assim, sabe? Eu fiz aqui nesse procedimento aqui. E eu fiquei assim uns 60 dias, assim, com aquele negócio, aquela impressão, assim, que tinha uma cola em cima da minha pele, sabe? Aí depois, passado, acho que 5 ou 6 meses, eu fiz um segundo procedimento e eu não senti esse efeito. Uhum. Aí eu tive um retorno com um profissional, também não senti esse efeito. Aí, no terceira vez, eu falei, parece que não senti isso de novo. É normal isso ou não? Olha, a primeira vez que nós vamos ter contato com o produto, a toxina, realmente pode ser que você sinta esse efeito um pouco mais forte, tá? Depois, pode ser que precise dosar um pouquinho mais nessa dose da toxina, tá? Então, isso acaba variando demais. Tem, por exemplo, a toxina é um produto muito sensível. Então, depende de N fatores, que é como a gente refrigera esse produto, como chega até nós. Então, pode ser que tenha algum abalo nisso daí. E a toxina ela já perca um pouco da efetividade dela, sabe? Mas o que eu percebo lá na clínica, pacientes que chegam para a primeira aplicação de toxina, eles reagem totalmente diferente de um paciente que está lá fazendo uma 7ª aplicação de toxina. Geralmente, esse paciente da 7ª aplicação de toxina, a gente precisa pesar um pouco a mão, eu digo em quantidade de produto, sabe? Existem margem de erro mínima? A toxina, ela é um medicamento, sabe? E até um termo feio, né, da gente falar toxina, né? Vamos falar assim, para nós profissionais, pros profissionais, ou para quem é especialista, ou para quem tá lidando com esse assunto, o termo toxina,
é um termo normal. Mas pra sociedade, o termo toxina, ele ainda gera um pouco de preconceito. né? É que assim, o pessoal conhece o Botox, mas o Botox é uma marca comercial. A toxina botulínica é o nome do produto, O sabe? mercado tinha que adotar um apelido diferente pra esse produto, pra gerar esse termo toxina, sabia? É que realmente é um medicamento, sabe? Mas geralmente eu não sinto muito isso, sabe? Nos pacientes, geralmente. Porque esse público já estudou sobre isso, né? E em qualquer coisa que nós vendemos, o pessoal tá interessado, na verdade, no resultado, né? Ô, Kessler, eu tenho bastante coisa que eu quero perguntar pra você. E entre outras, assim, entre uma coisa e outra que eu queria te perguntar agora é o seguinte. Tá acessível pra todo mundo esse procedimento? Olha, eu sempre comento com as minhas pacientes, porque tem algumas pacientes que já chegam até com medinho, sabe? Mas, nossa, juro, meu maior desejo é que isso chegue para todo mundo. Que seja viável para todo mundo realizar um preenchimento labial, por exemplo. Eu cito muito o preenchimento labial, que é uma das procuras que nós mais temos na clínica, e é um dos procedimentos que eu falo, é a cerejinha do bolo. Porque ele dá uma autoconfiança na mulher muito interessante. Então, meu maior desejo é que todas tenham acesso. Hoje, lá na clínica, a gente disponibiliza o boleto, a gente disponibiliza até 12 vezes no cartão. Sério? Sério. Então, esse é o meu maior desejo, que não fique só para uma classe social. Que todas as mulheres tenham acesso, todas as mulheres, todos os homens. Eu falo mais das mulheres, que hoje ainda é o maior público. Os homens estão começando a chegar mais. Você atende homens também? Sim, atendemos homens. Só que assim, hoje ainda está sendo desmistificado, né? Os homens estão tendo uma maior procura, mas hoje ainda os homens têm um pouquinho de preconceito em começar nos procedimentos estéticos. Mas, nossa... Um procedimento de preenchimento, por exemplo. Eu tentei fazer um procedimento uma vez de preenchimento aqui no meu bigodinho chinês, fala, né? Aí eu não notei, assim, tanta diferença. Daí eu fiquei meio assim, não sei se eu faço de novo ou não, enfim. Mas um procedimento de preenchimento, dá pra gente ter uma estimativa a partir de quanto? Ou não? É que Você prefere avaliar? Cada caso é um caso. Então, a sua indicação, por exemplo, não é a mesma que a do Natan, sabe? Existem vários fatores que influenciam, seja o formato do rosto, seja a flacidez da pele, seja o quanto aquilo está gravado no processo de envelhecimento. Então, isso acaba sendo muito individual de indicação de desejo do paciente. Então, isso acaba sendo um pouco difícil de passar uma base, sabe? Você pode, inclusive, receitar toxinas diferentes. Ou não? Você usa uma toxina só para todos os tipos de pessoas? Sim, tem pacientes que, por exemplo, têm algum tipo de alergia. Aí a gente acaba optando por uma outra. Você faz uma amnese antes? Anamnese, a gente faz uma anamnese antes do paciente. Tá. Também não dá pra gente ter uma noção, inclusive, de preenchimento labial, assim. Também não dá pra gente ter uma noção a partir de quanto? Olha... Eu queria que você relatasse isso até pra ficar um corte legal, para as pessoas terem uma noção. A partir de quanto? Já houve casos que eu consegui fazer por tanto. É que assim, é difícil falar, até porque o conselho não permite, sabe? O Tá. conselho odontológico, passar valores, assim. Então, e acaba sendo muito individual. É agradável? variando É agradável o preço? A pessoa vai ter boa impressão? Com toda certeza. Você faria Sem uma dúvidas. avaliação sem custo? Sim, na nossa clínica a avaliação não tem custo. E a sua agenda tem disponibilidade prontamente, semanalmente? Você consegue atender assim, marcar na mesma semana ou não? Você marca um mês antes? Como é que tá a tua agenda? Varia bem. Varia muito. Por exemplo, vai chegando agora pro final do ano. É uma época que aumenta muito, sabe? O nosso número na agenda. Então, é algo que a gente precisa ter um agendamento prévio. Eu nem consigo falar se a gente teria horário para essa semana. E minha secretária, ela acaba tendo uma noção melhor. Mas precisa, sim, do agendamento prévio, porque, principalmente agora, pro final do ano. Existe... quando a pessoa tem alguma coisa... quando ela tem algum tipo de rejeição sobre os produtos, dá para ter uma análise sobre isso ou não?
Agora bugou também, viu? Vai. Anamnese. Amnese. Amnese? Anamnese. Anamnese. Isso não é esquisito, né? Agora você vai falar papibaquígrafo. Deus o livre. Na anamnese, dá pra gente conseguir ter um parecer se a pessoa tem algum tipo de intolerância aos produtos ou não? Sim, mas nossa, é muito difícil. Por exemplo, o ácido hialurônico, que é o preenchedor que eu utilizo na clínica. Nós já temos ele no nosso organismo. Então é muito difícil alguém ter algum tipo de reação alérgica, sabe? E isso é difícil, mas, por exemplo, a gente trabalha com o corpo humano e nós somos totalmente vascularizados. Então, isso é algo que eu deixo muito claro para os meus pacientes. A gente terminou o procedimento, nós vamos pedir foto no outro dia. Vamos pedir fotos com 24, 48, 72 horas. Porque eu preciso controlar aquilo. Nós precisamos ver se tá tudo certo, se não tá tendo nenhuma obstrução vascular. Então, eu sempre deixo isso bem claro pro meu paciente, porque as pessoas chegam pensando que, nossa, eu vou fazer isso e não tem nada que possa vir a acontecer. Mas isso não existe. Até com cabelo a gente pode ir no cabeleireiro e nosso cabelo quebrar todo. Piorou o nosso corpo, a gente está injetando alguma coisa. Então, esse cuidado pós-procedimento faz muita diferença. Em você monitorar esse paciente para ver se está indo tudo tranquilo. Tem algumas recomendações ali pós-procedimento que a pessoa tem que respeitar, negócio de deitar, de virar a cabeça, principalmente quando é o Botox, né? O preenchimento não tem muito isso, né? Por exemplo, paciente que vai e faz um preenchimento na mandíbula. É um paciente que precisa tomar cuidado, não dormir. Então, não tem... O ácido hialurônico, ele é moldável no primeiro momento. Então, nós não podemos terminar um preenchimento e ir lá amassar aquela região. Então, nisso a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, o paciente foi lá e fez um lábio. Não tem como ela ficar mordendo um canudinho. Ficar mordendo puxando lá. Mordendo uma boca com a outra, esse tipo de coisa assim. Não tem como, nos primeiros dias. Faz mesmo, Sérgio? Eu solto essa musiquinha. Não pode beijar, então, depois que... Fez o lábio contigo, 10 anos sem beijar. 72 horas sem nada, sem beijo. Então, casais de plantão, mulher, se você tem que ter noção que você vai ter que tirar uma greve aí de beijar o maridão aí, o namoradão. E... Meu Deus. Nesse público que a gente está alcançando aqui hoje, tem muita gente que sonha com esse procedimento, mas nunca teve coragem nem de saber por isso. As mulheres, apesar que as mulheres já estão um pouco mais informadas. Ainda tem algum tipo de preconceito com relação ao que pode acontecer no futuro ou isso já desmistificou? Não, isso já desmistificou por quê? O Botox, que é o que a gente já comentou, ele tem um tempo curto de duração. O ácido hialurônico também vai na média de um ano e pouquinho. O preenchimento demora mais? O preenchimento sim. Principalmente, por exemplo, região de olheira. É uma região que dura um pouco mais que o lábio. É uma região que não tem tanta movimentação. Boa. A pessoa fez o preenchimento labial contigo, tá certo? Esse termo. Teria que reaplicar? Sim, teria que reaplicar. Por exemplo, tem mulheres que me procuram e já tem um lábio bonito, bem definido. Então, nós vamos precisar de uma menor quantidade do que uma mulher que tem um lábio bem fininho. Entendi. A mulher que tem um lábio bem fininho, a gente vai precisar construir aquele lábio. Construir, é tipo um trabalho artístico mesmo. Sim. E como que funciona? Porque eu fiquei... Você falou, eu coloquei aqui um pouquinho, aqui dei uma acentuada. Como que funciona? São produtos injetáveis, ou seja, tem que ter uma agulha. Isso, uma agulha ou uma cânula. A agulha, a gente tem esses dois dispositivos que a gente usa. A cânula, diferente da agulha, ela só não tem aquela pontinha cortante. A pontinha dela é romba. Nessa história toda, Natan, não é um milagre. A questão é uma coisa estética. Sim. É uma coisa volumosa, uma coisa que ela tem que moldar. Então, assim, não é um produto que ela aplica e faz milagre. Primeiro, ela tem que estudar a tua harmonia, saber o quanto que ela vai colocar de conteúdo em cada ponto. Sim, Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam lá e, tipo, na nossa conversa, na nossa avaliação, naquele visagismo que nós estudamos, nós vemos que o paciente, ele tá expressando algo que não condiz com o que ele é, sabe? Então, por exemplo, chega mulheres lá que tem o rosto bem afinadinho, mas ela cuida de gerente de algum lugar, sabe? Gerente de uma loja. Ela quer passar uma impressão de um pouco mais... pessoal. A primeira impressão que fica, né? E às vezes na conversa mesmo você consegue perceber que, nossa, a imagem que ela tá passando não condiz com o que ela realmente é. Então nós conseguimos melhorar.
esse aspecto. Então, por exemplo, se eu colocar uma paciente aqui na frente de vocês que precise de um preenchimento de queixo, muitas das vezes vocês vão falar, pra que isso? Preencher queixo. Só que é algo que é um julgamento inconsciente que a gente faz, né? O ser humano, a gente julga e é instinto natural. Acontece inconscientemente. Então, talvez um queixo pode estar expressando uma falta de força naquela pessoa. E ela não é assim. Então, ela está expressando uma imagem diferente do que ela realmente é. Eu acho muito legal a gente fazer essa análise realmente em que ponto colocar o que está precisando naquele paciente. É isso que é a harmonização facial, né? E a harmonização facial só atua facial mesmo. Não tem outro ponto do corpo que ela pode ajudar? O cirurgião dentista, ele só pode atuar em cabeça e pescoço. Então, é somente essa área minha de atuação. No demais seria um procedimento... como é que é o profissional que faz... Corporal. Olha, o médico pode fazer, o biomédico, o farmacêutico. Todos eles conseguem trabalhar tanto cabeça e pescoço quanto o corpo. Aí também tem a parte da harmonização corporal. Eu acho bem interessante. E questões fisiológicas, por exemplo, assim, pessoas têm músculos com lugares assim diferentes, que podem... Você consegue fazer uma análise sobre isso ou não tem muita diferença de um biotipo para outro? Sim, com certeza. Assim, nós temos algumas, nas nossas técnicas, a gente precisa respeitar algumas coisas. Por exemplo, tem uma região aqui acima da nossa sobrancelha que tem um forame. Que se pega esse forame na aplicação da toxina, pode dar pitose e o nosso olho cair. Olha a responsabilidade. Assim, a gente tem um forame aqui nessa região. O forame é de onde saem as nossas inervações. Se o Botox ele é aplicado em cima desse forame, o Botox ele relaxa. Então, vai relaxar isso daqui, vai ter uma pitose, que é essa queda do olhar. Caramba! Então, obviamente, deve ter pessoas que têm o forame mais alto, forame mais baixo. Isso vai muito também da estrutura facial da pessoa. Então, por isso que a gente precisa respeitar algumas coisas. Se acontecer isso aí, a pessoa vai ficar 3, 4 meses com o olho caído. Sim. Caramba! Não tem um antibiótico que você pode aplicar na hora? O ácido hialurônico, a gente tem até o antídoto dele, que é a hialuronidase, que a gente aplica e consegue remover. Já o Botox, hoje, não tem o que tira. Caramba! Não tem. Tem até algumas pessoas que falam, faz radiofrequência, sei lá o quê, mas nada comprovado. Então, que vai atirar. isso interfere muito do profissional que você vai fazer esse procedimento. Com toda certeza. Porque é uma responsabilidade. A gente a gente estava comentando aqui no começo do podcast que, tipo assim, mexeu com o rosto da pessoa, mexeu com intimidade. Você tem pessoas, tem clientes que, assim, meu Deus, eu fiz meu lábio e mudou minha vida. Tipo, me sinto mais forte. Por quê? Porque isso comunica muito com uma pessoa. E eu ia fazer uma pergunta pra você. Vamos pensar assim, a pessoa teve um acidente no rosto. Como que você consegue trazer um pouco daquele rosto que se perdeu? Por exemplo, se teve uma queimadura. Como que você consegue tratar isso? Assim, com certeza. Tem pacientes que a gente consegue melhorar muito. Por exemplo, lábio. Tem pacientes que nascem com lábio leporino, que é aquele lábio que ele acaba teve tem um uma cortinho fenda. ali. Então, nós conseguimos preencher aquele lábio para ele ficar mais harmônico, sabe? Não ficar tendo tanta assimetria. Então, nós conseguimos melhorar, sim. Em quesito queimadura também. Entendi. Então, tem muitas... Você pode tratar a pele, Cassia? Tratamento de pele não é o meu foco. Então, tipo, melasma. Lá na clínica, nós até trabalhamos com MMP, que é microinfusão de medicamentos, mas para melhorar coisas pontuais. Não é o meu foco. Então, por exemplo, já teve casos de pacientes que me procuraram para remover pinta. Não é minha área, não removo. Nem verruga? Não é minha área. Entendi. Então, eu faço realmente isso que eu me propus a fazer bem feito, sabe? Uma coisa que existe ainda, tipo assim, pessoas com exagero, né? De toxinas e de preenchimento e tal. Você acha que isso tem a ver com questões visuais ou psicológicas? Olha, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Por exemplo, eu sempre cito para as minhas pacientes que me questionam de exagero da tatuagem. Tem pessoas que, nossa, abominam, não tem tatuagem. Outras têm uma tatuagem pequenininha. Outras têm o braço fechado.
né, de tatuagem. Então isso vai muito do gosto da pessoa. O céu não existe limite, ninguém pode julgar o outro. Eu não concordo nisso, sabe? Das pessoas olharem e falarem, meu Deus, que absurdo, olha o que você fez no seu rosto. Pra mim isso não existe, gente. Eu acho que cada pessoa, ela tem o jeito dela de se sentir bem, de se vestir, de corpo, né? Então, a gente precisa respeitar esses gostos pessoais, né? Então, não acredito muito que a gente tenha que ter um pré-julgamento do que a pessoa quer. Então, hoje, na clínica, a maioria das pacientes me procuram por ver a linhagem do meu trabalho, que é mais a naturalidade. Hoje, eu mantenho a naturalidade, porque para mim, Kessila, o bonito é o conjunto chegar. Não é, por exemplo, é você chegar com seu olho, com seu nariz, com a sua boca, com a sua sobrancelha conversando. E não um chamar mais atenção que o outro, né? Isso é a minha visão de beleza. Mas tem pessoas que já me procuraram e falaram, Kessila, se for para investir em procedimento e não parecer que eu fiz, eu não quero. Gente, eu vou passar a minha visão, vou explicar para a paciente o que eu entendo, o que eu acho sobre aquilo. Mas no final, se a paciente não fizer comigo, ela vai fazer com outro profissional. Né? É o gosto dela. Então, isso do exagero, você tem muito que procurar, buscar um profissional que você se identifique. Nessa parte dos injetáveis, cada profissional tem uma linhagem de trabalho. Então, por exemplo, o meu trabalho nunca seria o mesmo que o trabalho do Luan. Eu tenho uma visão estética, o Luan... Natan. Oh, meu Deus do céu, desculpa, Natan. Tem problema. O Natan tem uma Ele visão... parece Luan mesmo. Não, eu mudando de saco pra mala, me chamaram já de Pablo. Pablo. Gente, Não, Tem Pablo cara tem- de Luan e Pablo. Ah, palhaço. Tem nada, cara. Matheus é normal. Não, já trocaram tanto meu nome que eu falo assim, não, eu sou Luan. Luan. oh meu Deus. Posso contar? E nem sei de onde eu tirei Luan. Não, mas posso contar um negócio cômico? Ah. Meu pai é meio esquecidão, né? Aí ele chega assim, ô, Mateusão, como que você tá? Mas seu irmão chama Matheus? Não, meu pai, né? Falando pra outra pessoa, tipo, nem conhece. Ô, Mateusão. Ah, tá. Só que o nome do cara é Sérgio. Ele falou assim, cara, você me chamou com tanta propriedade que eu achei até que meu nome era Mateus. Aí eu comentei uma gáfia. Esses dias faz muito tempo já, cheguei na igreja, pai, e tudo mais, daí tinha um filho, eu tava conversando com o pai e falei, e aí, o Davizão, como que tá? Aí ele, tá bem? Só que o Davi era o nome do nosso líder da célula. E o nome do filho dele era Arthur. E eu queria falar sobre o filho dele. E aí, o Davizão tá bem? Ah, tá bem? E aí, tá lá na sua casa? Ele falou, eu acho que não sei, acho que ele tá na casa dele. E daí foi. Aí eu falei assim, tá, mas o Davi não é teu filho? Eu falei, não, o nome do meu filho é Arthur. Ele era meio carioca. Aí ele falou assim, não, o nome do meu filho é Arthur. Daí eu falei assim, desculpa aí, cara, mas já acostumei já. Gente, mas eu tenho uma dificuldade com o nome. Geralmente, tô lá atendendo a paciente, Camila, né? Camila. Eu comecei a fazer um teste, só que assim, o duro é você criar esse hábito. Uma coisa que eu aprendi também, eu sou péssimo de nome. Mas assim, eu tenho que usar duas técnicas para me gravar o nome da pessoa. A primeira é assim, nem você chegou, eu não te conhecia. Nosso programa é assim, gente. A pessoa chega aqui, o Natan sabe quem que é hoje, cheguei aqui, daqui a pouco chega a Kessila. Daí quando eu te vi que você falou teu nome e tal, na minha cabeça eu repeti umas 10, 15 vezes. Eu olhei pra você e fiquei Kessila. Aí tá, aí eu consigo fixar. Ou, porque Kessila eu não conheço nenhuma outra Kessila. É, exatamente. Então, quando eu não conheço nenhuma outra Kessila, daí eu tenho que ficar repetindo na minha cabeça 10, 15 vezes. Aí, tipo assim, eu tô olhando pra você e no tempo de 2, 3 segundos, eu já repeti umas 7, 8 vezes e eu continuo olhando pra parede, Kessila. Aí acabou, aí eu consegui gravar. Ou, eu tenho que, tipo assim, vamos supor que você chamasse Margarete. Você não tem nada a ver com Margarete. Vamos criar um outro nome pra ela. Parece o quê? Jéssica? Não, Nossa, já me chamam Jéssica, bastante de Kessila, Jéssica. Jéssica, mas na mesma época, né? É tipo Isso. assim, é filha a sua mãe era amiga de outra, uma queria dar o nome de Kessila, a outra queria dar de Jéssica. Vamos falar que você parece com Jéssica. Aí eu tenho que olhar pra você, Jéssica. Aí eu tenho que, tipo assim, na minha cabeça eu tenho que procurar uma outra Jéssica que eu lembro. Aí eu tenho que pensar na imagem dela. Jéssica. Aí você grava a Jéssica. Aí eu consigo gravar, porque daí toda vez que eu te vejo, eu lembro daquela outra Jéssica. E aí eu consigo fazer uma conexão na minha cabeça. É uma técnica. E na Você lembra, tipo assim, você falou Sérgio. Aí tem o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sérgio Reis.
Aí toda vez que você me vê na rua, ô Sérgio, aí você vai lembrar de mim. Ou falar 10, 15, 20 vezes assim, Sérgio. E aí, tipo assim, agora, a partir de agora, quando eu passar por você na rua, que é difícil, porque você não manda na rua, nunca te vi, eu vou lembrar de você, oi, Kessler. Então agora é uma técnica. Você vê onde que nosso programa tá. Nós começamos a falar de estética, agora nós já estamos falando de bobagem, de coisa nada a ver, né? Mas isso é normal. Não, mas ajuda, ó, já ajudou nós, né, a gravar mais os nomes. Então, Jéssica, imagina. Nossa. Não, lembra que eu falava? Foi com o episódio da Ana. O Natan, ele faz isso. Os primeiros 4, 5, 6 programas, o Natan trocava o nome das pessoas. Eu só que dava um... Natan! É a Ana, né, do Podping. E eu gravei, sei lá. Ana é uma querida. Fechou. Aí, depois foi a Aline. E só falava Aline. Não falava mais ninguém. Tipo assim... Ela tem cara de Aline. Ela tem cara de Aline. Só pode. Oi, Ana! Tamo falando de você aqui. Não deixe de vocês também seguirem o canal da Ana, que seria o Podpink. Exatamente. Que é gravado, inclusive, aqui. Eu vou até colocar a musiquinha deles aqui, ó, que a gente usa mesmo. Pode falar aí, Sérgio. Alô, galera da região de Baiti. Não deixe de se inscrever no canal Podpink, que é da nossa querida amiga Ana, casada com a Aramis, que estão gravando aqui. Inclusive você, que já pensou em fazer um podcast pra você? O que você achou? Hoje nós temos um estúdio aqui na Studios View, prontinho pra você começar o teu programa. A gente produz tudo pra você, te damos essa oportunidade pra você expor as suas ideias. Faz parte, viu, gente? É o futuro. Então, quem sabe? Fala com o Natan no telefone que tá na descrição. Quem sabe você não idealiza o teu programa. Sabe o que eu tava pensando? Tá surgindo aqui vários podcasts na região. O Studios Real também poderia prestar uma consultoria. Vamos pensar se a pessoa mora muito longe e não consegue, não tem viabilidade econômica pra alugar o estúdio. Sabe o que ela faz? Ela chama a gente pra fazer uma consultoria. Também. O que você acha? Show de bola. E também a questão de cursos, né? Exatamente. Inclusive, galera, se você quiser fazer algum curso, se você quer gravar, o Studios Real é a sua melhor opção. Se você quiser fazer até vídeos pro seu Instagram e etc. Né, Sérgio? É tudo preço aqui que comporta aqui a nossa região. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir a melhor informação pra você. Você sabe pra quem que a gente podia gravar um curso? Pra quem? Pra Kessler. Nossa senhora. Oh! Ela até falou, a gente até tava conversando que quando a gente tava conversando lá que eu fui gravar o vídeo pra ela, a gente já comentou. Spoiler. Eu falei, posso dar esse spoiler? Ainda não, né? Ainda não. Acabou. Nossa, mas seria tão legal. Imagina fazer uma live de um procedimento um dia. Eu não sei se nem se a categoria permite a exposição desse procedimento. Não permite, mas assim, se for levar à risca tudo que o CRO e esses conselhos preconizam, nenhum profissional divulga nada, nenhum profissional faz nada. É até uma dó disso, até porque a gente está no mundo da comunicação e, por exemplo, assim, eu vejo um exemplo muito claro, muito real, muito prático, que são os advogados. O advogado não pode expor comercialmente o teu trabalho, ele tem que falar em tom informativo. É do jeito que a gente está aqui agora. Você está mantendo esse controle de ao mesmo tempo, de a gente está tirando as dúvidas da sociedade de uma forma informativa. Mas eu não tô vendo você fazer propaganda dizendo que você é melhor, convidando as pessoas para ir lá. Você tá aqui de uma forma prestativa e informativa. Eu acho que tem muito a ver com a realidade do que o CRO te possibilita, né? Sim, e eu acho até que seria bem anti-humilde eu falar isso, né? Porque não adianta. Nós temos muitas pessoas, né, que se interessam por esses procedimentos, mas tem pessoas que vão gostar do meu jeito, tem pessoas que não vão gostar, que vão gostar do jeito mais de outro profissional, e tá tudo bem. Sim, né? Não tem problema nenhum. Tudo bem. Eu acho que isso faz parte de todo o negócio. Tirando a questão financeira, que pessoas passam por fases e fases, e a pessoa tem que estar bem, porque na verdade o procedimento estético não enche barriga. Vamos falar a verdade. Então a pessoa, assim, ela tem que estar com um controle financeiro para que ela tenha essa parte do orçamento. Porque a pessoa não vai deixar de pagar o aluguel dela ou fazer compra no mercado para fazer um procedimento estético. Exatamente. Agora, sim, tirando a parte da questão financeira, que é muito individual, o maior termômetro para o teu sucesso, para o teu feedback, seria o retorno. As pessoas estão voltando.
Ah, Você tá sim. conseguindo fidelizar as pessoas? Não, graças a Deus. Hoje a gente tem, tanto que a gente faz esse controle dos pacientes de retornar, né, para refazer o procedimento. E a maioria dos nossos pacientes voltam. Tem pacientes que adiam um pouco a volta, né? Mas graças a Deus, hoje eu tenho umas pacientes muito fiéis mesmo. Então, tipo, eu tenho paciente que faz comigo desde quando eu comecei, desde o meu primeiro curso. Meu Deus. Eu fico muito feliz com isso. É que você também tem que tratar com um pouco de psicóloga, né? Porque não é só fazer o procedimento. Principalmente a mulherada, elas quer desabafar, quer contar o que tá Aí acontecendo. você tá aplicando lá, ela fica querendo bater papo contigo. Não Vamos fazer acontece. o seguinte, vamos combinar uma Não, mas coisa. o dentista é uma coisa. Porque às vezes eu tô lá anestesiando a paciente com a boca fechada, porque eu faço a maioria das vezes anestesia intraoral, que é a anestesia odontológica. Opa! Que é a anestesia odontológica. E eu tô puxando assunto com o paciente pra falar, ai meu Deus, tal do dentista tem uma mania. Ah, tá. Deixa eu já dar um exemplo, já dar uma dica pra você. Controla um pouquinho, viu? Porque, tipo assim, tem que ser moderado. O que Ninguém é aguenta. Não, tô falando assim, questão de falar muito durante o procedimento. Ah, não. Não são todos que gostam daquela falação. E tem pessoas, eu já deixei de ir em profissionais, porque a pessoa não parava de falar. Eu fui 1, 2, 3 vezes, depois eu falei, esse profissional não... Mas eu acho que é aquele que falação isso- na cabeça que não Eu para. acho E que eu- isso é muito do homem, sabia? E acho que é ruim, porque, tipo, quando eu vou no dentista lá, porque eu tenho aparelho. Então, eu vou no dentista e ela quer interagir, tipo, e aí, como que tá? Aí eu... Como que eu vou falar? Daí Isso é é difícil. mal de dentista. Aí, só que eu gosto, tipo, a lá de Jabuti, eu gosto bastante dela. E a gente brinca até mesmo. Só que daí, tipo, ela faz a pergunta e já para de mexer daí. Só pra eu poder responder daí, porque já entende já como que funciona. Mas... Onde estão as suas fontes? Quem são os mestres? Quem que você segue? Quem te inspira? Quem que me inspira? Nossa. Bom, deixa eu pensar alguém que eu vejo os stories todos os dias. Nossa, meu Deus do céu, fugiu. Quem são seus mestres? Quem são as referências de mercado? Quem são os líderes? Quem são os top 10 aí nesse segmento? Olha, do meu ramo da estética, dos injetáveis, nós temos muita gente muito boa. Então, hoje, as pessoas que eu mais me inspiro seria o Igor Alves, que é um dentista muito... Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito bom no que ele faz. Manda um beijo pra ele olhando pra câmera ali. Também. Quem sabe ele não vai ver esse story aí. Acho que não. É muito famoso ele? Ele não Ele vai... é bem famoso, muito famoso. Ah, tá, gente. É pouco pros cortes. Olha, É, uma voada. manda um beijo pro Igor Alves. Fala, Igor, sou sua fã. Nossa, daqui uns dias eu vou fazer um curso com o Igor Alves. Tô na lista de espera, aliás, faz muito tempo. Cara, ele é muito bom. E a Teresa Escárdua também, que é um grande nome. Então, tem alguns aí, que a gente é difícil de lembrar, assim, né? Quando eu vejo essa questão, desculpa, Nathan, te interromper, mas quando eu vejo essa questão do ramo fisiológico, biológico, ramo de medicina, ramo estético, ramo que mexe com a saúde, tipo assim, é difícil até da gente entender que um profissional que já tem a tua qualificação, que já atua com excelência, saber que você pode melhorar. E ao mesmo tempo é uma questão assim que causa até uma insegurança. Se você pode melhorar, então será que você é confiável para fazer? Mas eu sei que isso envolve muitas questões, né? Gente, a estética, ela está evoluindo assim. Muito rápido. Muito rápido. Então, uma técnica que hoje eu faço muito bem, amanhã eu posso aprender uma técnica que evolui mais ainda o que eu tô fazendo. Então, muda muito. Eu, Kessler, sempre quando eu busco um profissional, eu busco um profissional atualizado. Não sei vocês, mas Sim. isso me passa segurança. Exatamente, porque, tipo, não adianta você quer assistir um vídeo, vamos pensar na minha área, né? Eu quero assistir um vídeo pra pegar uma referência. Show de bola, só que, tipo, talvez aquele vídeo era só pra aquela época. Sim, isso, Não gente, não condiz. por A vibe é exemplo, totalmente outra. Às vezes a gente entra, como melhorar o engajamento no Instagram? Você vai pegar um vídeo que foi postado em 2018 ou um vídeo que foi postado em 2022? É. Tipo, de 2022 tá atualizado, né? Com as atualizações novas do Instagram. E eu sempre busco vídeos, assim, tipo, no máximo meses, 5 meses. Então assim, é a mesma coisa do profissional, gente. Evolui demais, demais. As diferenças estão nos pontos de aplicação, estão no volume de inserção, estão na quantidade de produto. Onde que estão os segredos?
da cereja do bolo? Igual eu tava falando aquela hora que eu confundi o Natan com o Luan. Na minha percepção, a diferença tá no olhar artístico do injetor, sabe? Então, é você fazer um planejamento naquele paciente, mas durante a execução, você sentar o paciente e ver, nossa, acho que aqui precisa mais, acho que aqui precisa menos. Então, hoje, eu fico muito feliz quando a paciente vem e fala que gostou do meu trabalho, porque eu sei que ela se identificou com a minha visão artística. Show de bola. Daquilo que eu acho bonito. Exatamente. Né? Então, isso eu acho muito incrível. Então, isso muda muito a visão estética de pessoa para pessoa, né? E assim, você comentou sobre simetria. Eu vi esses dias no Instagram um filtro que, tipo assim, se meu rosto fosse totalmente assim, Nossa, gente. simétrico. Tem um estudo que mostra. Por exemplo, se eu pegar o meu rosto, ele agora, pegar o meu lado esquerdo com o meu lado esquerdo, o meu lado direito com o meu lado direito, eu vou ser outra pessoa. Então, não existe ninguém que seja simétrico. Todo mundo é assimétrico. Então, tem pacientes que chegam lá e falam, ai, eu sou muito diferente um lado do outro, isso é normal. Todo mundo se olha no espelho e um lado é muito mais diferente que o outro. Isso se dá porque quando a gente está sendo formado, a gente não é formado a cabeça certinha. A gente vai sendo formado e vai juntando. E é por isso que muita gente, não é muita gente, mas é por isso que existe o lábio leporino, né? É uma das causas, a gente vai juntando. Então não existe ninguém com a simetria perfeita. Se você quiser fazer, por exemplo, toxina só de um lado e fica bonito só de um lado. Por exemplo, eu tenho uma paciente que a gente faz toxina somente desse lado, porque aqui ela tem uma parestesia. Então... Como assim? Parestesia, no caso, não mexe isso? Questão de AVC? Não, no dela, ela foi remover um dente. Caramba! É que assim, gente, tanto que eu fico muito... Tem muitos profissionais que acabam pré-julgando o dentista por realizar esses procedimentos, né? Mas, por exemplo, para remover um dente, para colocar um implante, a gente está trabalhando totalmente na nossa estrutura nobre. Então, tem dentes que eles estão muito próximos de inervação, muito nobres da nossa face. E se a gente pega tal inervações, porque tem dentes que eles estão muito próximos, a gente pode ter uma parestesia naquela região. Qual que é a responsabilidade criminal? Por exemplo, o profissional ele pode muito bem se esquivar de qualquer coisa do tipo, com uma panorâmica, com uma tomografia. Olha, o dente dessa paciente tá agarrado no nervo. A paciente quer correr o risco, porque muitas das vezes o paciente está morrendo de dor naquele dente. E a pessoa tem que assinar o termo de responsabilidade. Sim, tem que assinar o termo de responsabilidade. Agora, se o profissional vai e remove sem tudo isso muito bem alinhado, aí, obviamente, vai dar algum BO. Eu vou fazer uma série de perguntas agora que vai dar show de bola pra você. E talvez vai até funcionar para os cortes de Wilson. Você consegue agora dar 5 dicas para quem tá começando nessa área que você atua. Fala pra uma pessoa que tá começando agora ou pra quem tá pensando em entrar nesse segmento, dá aquele conselho pra pessoa. Olha, o que eu vejo muito, até em cursos, quando eu vou, eu vejo que tem muitos dentistas, muitos profissionais injetores que, por exemplo, eles não conseguiram migrar totalmente para essa área dos injetáveis e é um sonho deles. Largar, por exemplo, dente e trabalhar só com a harmonização, mas muita gente ainda não consegue largar totalmente porque... Questões financeiras? Questões financeiras. A dica que eu dou é ser muito bom naquilo que você faz, ser muito competente, fazer aquilo muito bem feito, usar as redes sociais de forma estratégica para que você divulgue aquilo, né? Usar procedimentos que despertem desejo. Por exemplo, eu acho que a estética é uma venda muito emocional. Então, a gente precisa saber despertar aquele desejo. É a mesma coisa se a gente vê um comercial da Polishop ou um comercial de carro. Geralmente, ele está despertando o desejo na pessoa com pessoas felizes, né? Com pessoas que alcançaram tal patamar, com aquele carro ou com aquele produto. Então, é a mesma coisa dos nossos procedimentos. É a gente saber criar o desejo na pessoa.
né? E esse saber criar o desejo para trazer alguém para sua clínica, ali você consegue aumentar o seu ticket colocando outras coisas, né? Então, eu gosto muito do preenchimento labial, que é isso que eu falo sempre para os meus colegas, assim, que me perguntam, ai, como eu migro totalmente? Trazendo pessoas, né? Enchendo a sua agenda. Então, sabendo despertar esse desejo e trazendo a pessoa, fazendo com que ela sinta confiança em você, eu acho que isso é um Qual dos caminhos. é o segredo para um lábio perfeito? Segredo para um lábio perfeito. Bom, existem diversos tipos de lábio. Olhando o lábio de vocês, dois são totalmente diferentes. Não existe receita de bolo. Então, é muito de você olhar para aquele paciente, você conseguir traçar um plano estratégico de como deixar aquele lábio mais harmônico. E o lábio mais harmônico, ele vai muito pro lábio natural. O que seria um lábio natural? Por exemplo, eu vejo muitos preenchimentos que viram realmente uma salsichinha a boca. Aquele preenchimento totalmente com o lábio superior evertido. Isso foge completamente do natural. Geralmente causa estranheza em vocês, principalmente homens, porque tá fugindo do natural. Tudo que foge muito a gente estranha. Tira aquele alinhamento sensual da boquinha Sim. marcadinha e vira aquela coisinha inchadinha pro lado. Parece que tem duas salsichas assim, né? Parece biquíni de pato, né? Ai, que engraçado, gente. E é por isso que a maioria dos maridos geralmente tem medo quando a mulher fala que vai fazer preenchimento labial, porque eles têm essa visão. Todos os homens, geralmente, nossa, fala de preenchimento labial pra quê? A mulher é muito mais bonita sem. Mas é que ele não conhece como é um lábio bem desenhado. E, inclusive, eu vou dar uma dica pras mulheres que estão nos assistindo. Vou falar uma coisa profunda. Posso? Pode? Vai e faz. E seja feliz. E chega em casa e não conta pro seu marido. Ele não vai nem perceber. Verdade. Esquece. Fala com a abelha mordeu, que queimou com óleo de gordura, que foi fritar um pastel. Ele não vai nem perceber. Homem não tem visão pra essas coisas, Kessler. Esse negócio de homem que fala que percebe isso aí Eu posso discordar de você. Eu posso discordar porque a gente, lá em casa, a gente é em 4 homens. Meu pai, eu e mais 2 irmãos. Meu pai, a minha mãe pode chegar, tipo, pode pintou, fez a mão hoje. Chegou em casa, o pai nem percebe. Mas, tipo assim, o Davi e o Gael olhou, tipo, mãe... Pode ser que seja o tipo do homem. É. O homem pode ser que tenha tipos de percepção diferente. Tipo assim, eu percebo, talvez, emoções. Na minha esposa tá diferente, alguma coisa assim. Mas se ela cortar o cabelo um pouquinho, ou de repente o que ela fizer, tem coisa que a gente não percebe. É porque daí depende muito, né, Sérgio? Porque daí, por exemplo, pessoas já falaram isso pra mim, que eu sou muito observador. Eu, tipo, chego, observo o ambiente que eu tô e beleza. Eu consigo ver se aquela pessoa, cortou um pouco mais o cabelo, se a minha mãe fez fez mais cachos, se ela pintou a unha, se ela fez a sobrancelha, tipo, isso... E pior que assim, não só em mim, é meus 2 irmãos ainda também. A mãe chega lá em casa, aí a piazada, mãe! Aí meu pai fica tipo assim... O que ela fez? Olha só o cabelo da mãe. Nossa, tá bonito. Aí o pai já fala assim, aí sim, Marcinho, porque ele vai na Fiusa, não observa. Mas você sabe que pode ser isso? Então, pode ser que seja uma ignorância minha agora. Eu tô falando um pouco brincando e tal, mas sim. Eu acho que talvez sejam as preocupações que o homem tem. Sim. Talvez o homem que tem uma preocupação de trazer subsistência, de ganhar o ganha-pão, que tá preocupado em tanta coisa, que talvez ele não para pra observar aquele momento ali. Não para pra observar aquele momento. Exatamente. Isso influencia total. Eu concordo super com vocês dois, mas assim, uma coisa que não tem como fugir. Todo ser humano ele é influenciado pelo belo. Então, com certeza, se vocês olharem para uma mulher e ela estiver totalmente arrumada, vocês vão achar belo, se vocês acharem aquela pessoa bela, isso vai chamar a atenção de vocês. Então, talvez vocês nem sabem se aquela mulher fez a unha, se aquela mulher fez o cabelo. Mas vocês olham para aquilo e percebe, nossa. Eu acho que tem uma questão de gosto também, sabe? Tem gosto. E acho que também varia muito da educação. Por exemplo, assim, vou ser sincero. Tipo assim, você é uma menina super apresentável. Mas o que chama mais atenção em mim é a tua autoridade. A tua inteligência.
e a tua postura de autoridade. Então, tipo assim, o que você apresenta como embalagem, no aspecto brincadeira que a gente tá conversando aqui, é um segundo plano. O que eu acho, assim, o que eu admiro em você, nesse primeiro momento de contato que a gente tá se conhecendo agora, é a tua autoridade, a tua postura, a tua inteligência. Mas é porque a gente conversou, né? Em um primeiro momento, não adianta. O ser humano, ele tem um pré-julgamento da pessoa em 10 segundos. Sim. 10 segundos. Então, eu acho que a primeira impressão da pessoa realmente está bem apresentável, eu acho que isso conta. Sim, porque aquilo lá que a gente começou desde do início do podcast. Se a pessoa traz aquela autoridade, mas tá com o lábio bem fininho, se traz aquilo, a pessoa que vai conversar com ela já vê que, tipo assim, ixi, ela é mais medrosa, ela não tem coragem. Nossa, totalmente. E isso é inconsciente, esse pré-julgamento. Esse julgamento que o ser humano faz assim que olha pra alguém é inconsciente, não tem nenhuma questão moral nisso. É uma questão de sobrevivência mesmo. Todo mundo faz. Tanto que tem até um estudo bem interessante que ele mostra. A gente tem muitas das nossas percepções de emoção de tal ser humano se dá pela sobrancelha dele. E nesse estudo colocava uma pessoa sem sobrancelha. E muitas das vezes a gente nem consegue identificar. Nossa, essa pessoa é o quê? Mais melancólica? Essa pessoa é o quê? Mais brava? Caramba. Por causa das sobrancelhas. Então, a gente tem essas ligações, sabe? De pré-julgamento, às vezes, só pela aparência, só pela sobrancelha. Então, às vezes, um lábio muito fininho, pra vocês, pode até, nossa, não faz diferença se ela colocar um preenchimento labial. Mas se a gente colocar, vai rejuvenescer o rosto dela. Até a expressão da pessoa, se ela estiver feliz. Então assim, por exemplo, igual o Natan estava comentando no começo, tem pacientes que com o processo de envelhecimento o lábio vão voltando para baixo e dando aquele aspecto de boca triste. Mas às vezes a pessoa ela não tá triste e ela tá demonstrando algo que não tem a ver com a personalidade dela. Às vezes a pessoa é super feliz, empoderada, mas você conversando com ela demonstra uma tristeza que não existe ali, né? E agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Como você atua quanto tempo já com isso? Que, acho que 4 anos? Isso? Somente com a estética faz 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Desse 1 ano e pouquinho, qual o erro mais comum que você já viu em vários profissionais comentarem? O erro mais comum, assim, tipo, você viu, putz, isso aqui foge muito do comum. Eu acho que seria o alinhamento de expectativa. Sabe? Então, por exemplo, não tem como uma pessoa olhar uma foto de um lábio no meu Instagram e achar que ela vai ficar com aquele lábio. Só que, às vezes, a pessoa ela é leiga, ela não sabe. O que o profissional tem que fazer é sentar, conversar e mostrar. E orientar. Orientar. Não existe milagre, né? Não é um procedimento cirúrgico. Mas muitas das vezes, o profissional, quando ele está começando, ele quer vender, né? E ele acaba deixando isso passar. E, causa uma expectativa que não... Só que é diferente você sentar antes com o paciente e alinhar a expectativa, né? Quando você não alinha a expectativa e você tem que falar algo depois, soa como uma desculpa, né? Então, isso eu acho que é muito importante, você alinhar a expectativa daquilo que você está fazendo. Porque nisso você já mostra uma autoridade para aquele paciente, Sim. né? A gente está comentando aqui sobre a harmonização facial, legal, só que assim, o público que a gente consegue abranger tem, como você comentou, tem mulheres de 25 até 40 anos, mas a adolescente... Não, tem mais de 40. Até mais de 40? Até 50 e poucos. Até 50. É o nosso público maior, tem pacientes de 60 e poucos, mas não é... Caso uma pessoa, uma menina menor de idade quer fazer esse procedimento, é autorizado? É viável? Tem que ter a conscientização dos pais? Como que funciona? O menor de idade, ele precisa estar acompanhado, porque lá na clínica, sempre antes de realizar qualquer procedimento, a gente tem termos, contratos que precisam ser assinados, né, por maiores de idade. Então, tem pacientes menores de idade que nós fazemos, por exemplo, o nariz. O nariz é uma região que muitas das vezes incomoda muito o adolescente, sabe? Nessa questão de bullying e tudo. Então, nós conseguimos realizar, mas com o consentimento dos pais. Entendi. Na questão labial, do preenchimento labial, a segunda sessão, ela tem tendência a ficar melhor que a primeira ou não? O que muda? Com certeza.
É uma construção. Sempre falo para as pacientes, é uma construção. Obviamente, se numa segunda eu extrapolar a mão, usar muito produto, aquela paciente não ter necessidade, vai ficar algo que vai fugir do natural e não vai ficar belo. Reduz o volume na segunda sessão? Como assim? Na terceira sessão, por exemplo. Supondo que na segunda sessão você exagerou. Na terceira sessão você consegue moldar aquele erro que você fez na segunda? Somente se remover o produto. Ah, tá. Ele não sai nunca do corpo? Ele sai. Ele sai, por exemplo, ele tem um período de duração, está na caixinha do fabricante de até 1 ano. Depois ele vem reduzindo. Ele vai degradando. Por exemplo, sempre quando eu sinto que eu tô sorrindo e meu lábio tá sumindo, eu vou e refaço meu preenchimento labial. Você faz em você mesmo? Aham, sim. Então, isso daí... Peraí que eu perdi o... Eu percebi, viu? Viu como é ruim? Nossa, cara, isso é horrível você perder o raciocínio. Perdi Mas, o ó, raciocínio. mano, fica Não, tranquilo. segunda Qual que era a sessão, pergunta mesmo? a segunda sessão ficou um voluminho acima do normal. Talvez a pessoa fale, eu queria um pouquinho menor que você fez da última vez. Daí Quanto tempo- É difícil, viu, acontecer isso. Bem difícil. Do paciente, nossa, achar que exagerou muito. Geralmente, lá na clínica, tem pacientes que a gente precisa barrar. Tipo, não tem necessidade de mais uma seringa. Mas a paciente quer, porque nós se acostumamos com aquilo que a gente vê. E principalmente, por exemplo, o paciente que faz lábio, a gente tem um resultado clínico pós-procedimento, mas aquilo ele vai se acomodar, vai sair o edema que ocorreu no primeiro momento. E com isso vai diminuir um pouquinho aquilo do pós. Uhum. Sabe? Mas isso eu sempre deixo bem alinhado com minha paciente. E como eu te disse antes, é uma construção. Tem pacientes que a gente vai precisar fazer umas 3 seringas. Nunca faço de uma vez, é sempre... Ah, tá. Tem manutenção? Tem retorno? Na seringa de ácido hialurônico, geralmente eu utilizo ela totalmente, sabe? A gente vende por ml na maioria das vezes. Ah, isso Que tem a vem correlação uma- com o preço. Sim. Então, eu geralmente, se eu faço uma anamnese do paciente e vejo que aquele paciente precisa de 3 seringas no lábio, eu nunca começo com as 3. A gente perde um pouco de parâmetro, sabe? Então, eu coloco uma seringa, no retorno eu vejo se aquilo já acomodou bem certinho. Se não acomodou, nós vamos aguardar mais um período e depois aplicar novamente, até a gente chegar naquele tamanho ideal. Quando a gente chegar naquele tamanho ideal que a gente fez uma construção, aí o paciente mantém fazendo anualmente ou de 8 em 8 meses, que é o que eu mais indico, para não deixar sair tudo. E lembrando bem, assim, para todo mundo que está nos assistindo, que o procedimento de toxina Toxina botulínica, botox. botulínica, botox e o preenchimento, não fica quase nada de marca ali, né, Kessler? Tipo assim, pinicadinhas muito pequenininhas que num dia ou 2 acabou. Ah, sim. A maioria não fica nem... Se você limpar aquele sanguinho ali legal, acho que talvez a pessoa chegue em casa no outro dia ela tá... É que assim, tem pacientes que acaba pegando algum vasinho. Se a gente pega algum vasinho, a gente vai ter um hematoma. E tem procedimentos que eles acabam deixando mais hematoma que outros. Então, eu sempre falo, esses dias foi muito engraçado. Eu fiz avaliação de uma paciente toda empolgada. E daí, na cadeira, começando o procedimento. Ela, então, doutora, eu vou casar daqui 3 semanas. Como assim você vai casar daqui 3 semanas e você não me falou isso em todas as nossas conversas? Mas assim, daí eu tomei algumas precauções pra gente ter menos hematoma no pós, tá tudo tranquilo, ela casou. Mas... Graças a Deus. Mas não é o indicado, porque assim, nós trabalhamos com o corpo humano, nós somos totalmente vascularizados. E não tem como prever se a gente vai pegar um vasinho ou não. Então, não é interessante a gente fazer assim, se a gente tiver algum evento importantíssimo, como um casamento. Sim. Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Os meus sonhos, Bom, eu sonho um pouquinho alto. Isso que eu gostaria de saber. Revela pra nós. Assim, até o Natan, sabe, dos próximos passos. Os próximos capítulos. Né, Natan, os próximos capítulos. Mas como eu disse, eu gosto de estruturar muito bem certinho para que daí eu realmente faça e divulgue as coisas com clareza de tudo aquilo, com todas as coisas alinhadas. Você quer ser uma profissional celebridade ou você quer ser uma mulher celebridade? Você quer ser uma excelente pessoa ou você quer ser um excelente profissional? Olha, eu acho que assim, eu nunca faria algo que infringisse os meus princípios para ser uma excelente profissional.
Então eu gosto muito desse degrau por degrau, construindo. Até tá na Bíblia, né? Se a gente vai fazendo aos pouquinhos aos pouquinhos, pegando estrutura daquilo, elaborando aquilo, né? Porque tem muitas coisas que hoje, sendo pequenininha que eu faço, que eu vejo que se eu fizesse estando maior, eu poderia ter um prejuízo gigante. Exatamente. Sabe? Então, esse processo eu acho muito importante. Essa maturidade, né? Essa maturidade, você ir crescendo. Então, nossa, quando eu fui abrir minha clínica, meu Deus do céu, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Até que eu falei, não, eu vou começar com o que eu tenho. Não vou fazer, tipo, empréstimo, essas coisas, sabe? Comecei do jeito que deu. Comecei como deu. Vai ser assim, daqui pra frente. Então, eu acho que a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende demais, né? E acho que, tipo assim, as dificuldades que a gente enfrenta nesse crescer é o que vai tornar a gente profissional lá na frente. Porque o podcast da Ana e do Luiz que a gente falou, é assim, era sobre câmera, né? Entrega a câmera X pro Luiz, uma câmera de entrada pro Luiz. E entrega uma câmera de 20 mil reais pro Luiz. Ele vai tirar a mesma foto. Por quê? A maturidade que ele teve, o aprendizado, o caminhar que foi tirar foto. Esse aqui tá errado. Tirou mais uma. Esse aqui já ficou melhor. Não interfere no equipamento. Porque, tipo, muita gente pensa assim, não, quando eu tiver, quando eu conseguir comprar aquele negócio, eu vou ser o mais top. Com certeza. Porque, tipo assim, eu, no começo da minha carreira de produtor audiovisual, de criador de conteúdo, eu me limitava muito por equipamento, por não ter uma câmera que eu tenho hoje, por não ter uma iluminação. E daí eu falei, não é possível. Se eu conseguir criar algo top com o que eu tenho, caramba, imagina quando eu tiver tudo isso. E foi assim que surgiu. Então, tipo assim, tem um cara que eu sigo muito, que ele é, cara, foda, que é o Lucas PKTA, um filmmaker que mora em Bali, enfim. E assim, aprenda com os pequenos passos. É passinho de formiguinha. Não queira dar o passo maior que a perna. Porque, tipo, você não vai estar preparado para aquilo. Com certeza. Se você pensar, tipo assim, não vou... Sei lá, eu me pego muitas vezes... Não, eu quero sonho alto também. Porque, tipo, acho que sonhar é fundamental para cada pessoa, para cada indivíduo. Porque, tipo assim, ela tem uma meta. Ou seja, nada é impossível. Nenhum sonho é impossível para cada pessoa. Porque, tipo, se ela sonha com chegar com um carro, se ela sonha tudo aquilo, ela vai conquistar. Ela vai conquistar porque ela vai batalhar todo dia para aquilo. Com certeza, eu super concordo com tudo que você disse. E, tipo assim, inclusive várias pessoas que já passaram aqui falam isso, né? Aproveite os pequenos começos. Né, tem uma frase que eu gosto muito que como que é? Feito é melhor do que perfeito. Nem se aqui, a Rio Podcast, né, Sérgio? A gente começou, claro que o equipamento que a gente tem hoje, show de bola. A gente começou com fechou. Feito que é melhor que perfeito. Naquela mentalidade, eu cresci com aquilo que eu sabia. Hoje já não. Hoje eu amadureci pra caramba. E amanhã você vai pensar que hoje você não sabia nada. E amanhã eu vou pensar que hoje eu não sabia nada. Com certeza, mas acho tão legal a gente ir sentindo essa evolução, né? Sim. Tipo, nossa, porque... Principalmente, eu acho que quando você começa bem pequenininho, só você com você. E você indo e... Nossa, consegui isso que era um sonho muito grande, de novinha. Então, tipo, claro que para algumas pessoas, alguns sonhos nossos pode parecer pequeno, mas, nossa, é tão bom conquistar aquilo que pra gente, por menor que seja, mas, nossa, conseguir, isso é muito legal, né? Hoje você não pensa em um dia mudar daqui. Você é feliz em Baiti? Nossa, não penso, tanto que adoro ir pra São Paulo fazer curso, mas ir fazer o curso, ficar uns 3 dias, 4 dias e voltar, gente, é loucura demais. É uma paz tão grande morar aqui, né? Ai, nossa, 5 minutos você tá no seu trabalho. Eu penso, questão de segurança, de clima. Eu penso a mesma coisa, porque, tipo, eu fico aqui boa parte do meu dia a dia, né? Eu fico mais ou menos 2 semanas aqui no estúdio e depois no final de semana eu vou pra... Tipo assim, a simplicidade de viver aqui é incrível. Eu vou de bermudão, vou de chinelo no mercado, cumprimento os tiozinhos aqui, o pessoal até me reconhece. Natan, tranquilo, você é da Rio Podcast? Sou da Rio Podcast. E tipo assim, é simprão mesmo. É simprão. Porque aqui, tipo, se você fosse lá pra Curitiba, cara, você sair com uma bermudinha meio desfiada, uma camiseta meio desbotada, você já é julgado lá. Em Curitiba e grandes cidades. Então, tipo, fora também, né, Sérgio, que o Sérgio sempre tem ele comenta muito,
pequenos índices de violência, como que é? Eu Baixos considero. índices de violência. Eu considero que a gente tá assim, nós não estamos completamente seguros que é só no céu, mas assim, os índices de violências aqui são muito baixos em relação a outros lugares. Aqui você consegue caminhar, sair, tipo, você é uma moça. Você vai pegar teu carro ali na frente, você vai olhar o teu celular, você vai sair com a tua bolsa. Você tem medo de ser assaltado aqui na saída? Não, nenhum. Não Será tenho esse que medo, uma cidade Betinho. grande, uma São Paulo, uma Curitiba, teria a mesma segurança? Sim, tanto que quando eu vou pra São Paulo é até engraçado. Esses tempos eu tava lá. Aí, tipo, no lugar do nosso curso, dava umas 5 quadras pra chegar no shopping. E a gente tava querendo almoçar. E, tipo, uma amiga de cidade grande, ela não queria ir andando a pé. Porque ela tem esse medo. Eu já não. Nossa, eu fui esses dias, porque eu tinha ido até sozinha comprar um negócio que eu precisava. Então, tipo, a gente até perde esse medo. Sim. Eu não, tipo... Daí depois eu fico pensando, nossa, eu tô em São Paulo, né? É. diferente. Alô, acorda. E questões que a gente não dá valor aqui, mas aqui a gente tem um ar bem mais puro, porque em São Paulo você vê aquela nuvem, aquele ar pesado. Não, São Paulo, tipo, pode estar o maior calor de manhã. Você tem que sair com uma blusinha. E a questão do clima aqui também é muito agradável. Sim. Eu considero o clima aqui agradável. Tipo assim, você usa ar-condicionado lá porque você tem teu ambiente, precisa ter aquele fechamento. Mas praticamente assim, talvez você até quase não use ar-condicionado lá. Né? É, tipo, em casa eu nem tenho. Tá vendo? Coisas que a gente tem vantagens aqui. Sim, um ar fresco. Quais são seus medos? Barata, rato, medo de morrer, medo de alguma coisa, medo de perder alguém. O que você tem de medo particular, assim, que você nunca revelou? Meu medo, assim, tipo... Nossa, um medo bem... Sempre quando eu ouço barulho de ambulância, eu tenho muito medo. Caramba. Tenho, gente. Você tem medo de ser alguém que você gosta? Sim, tenho esse medo. Mas acho que o maior medo mesmo e o maior perigo que toda pessoa sofre é com ela mesma. Só com ela, né? Então, tipo, o meu medo é comigo, tipo, de eu estar procrastinando aquilo que eu quero. E muitas das vezes a gente faz isso. Seja por medo, né? Do julgamento, mas isso é tão... Insegurança. É, insegurança. Então, hoje, nossa, acho que a minha maior luta é comigo mesmo. Então, acho que é isso. Legal. Nós estamos esquecendo de falar alguma coisa, Antônio? Estamos esquecendo. Olhando pra aquela câmera ali, pra aquela câmera pretinha ali, eu gostaria de ouvir uma frase motivacional pra que essa lá de trás... Ou pro seu futuro, Ou ou pro para seu suas gerações. futuro. Pra pessoa não desistir. Passa uma boa impressão. Fala alguma coisa motivante, cativante aí pras pessoas. Olha, gente, eu não sou muito boa em frase motivacional. Porque, assim, eu acho que a motivação, na maioria das vezes, ela não vai funcionar. Na maioria das vezes, a gente pode parar e ver um vídeo lá no YouTube e aquilo não vai mudar nada. Então, eu acho que a disciplina e você saber o que você quer é muito mais forte do que você parar e ver uma frase motivacional. Tipo, pra mim, Kessler acaba não funcionando muito, sabe? Porque tem dias que a gente realmente não tá bem e não vai ser uma frase que vai mudar isso. Mas é aquilo de, nossa, eu preciso fazer isso porque eu quero aquilo. Acho que isso acabo levando mais pra mim, sabe? Uau, que show! Você quer mandar um beijo pra alguém, para suas clientes, pra família? Quer mandar um oi? Bom, vou mandar um beijo pra minha família e pra todas as minhas pacientes, que, tipo, eu sou muito grata por cada paciente que vai na clínica. Sou, tipo, muito, muito, muito grata mesmo, porque eu lembro absolutamente de todas. Porque todas que vão lá, eu acho que isso que é o mais legal de ir começando pequenininho, porque você dá um valor naquela paciente que colocou um voto de confiança em você. Então, tipo, sou muito grata por todas. Uau! Todas, todas. Vamos deixar aquele recadão pra você, galera de Baiti região, que quer fazer uma harmonização facial, que pensa em dar valor à tua marca, à tua estética. Vai lá fazer uma avaliação com a Kessler, na Unic, ali do lado da Master Academia. Queremos agradecer de novo fortemente a sua presença, você sair do teu lar, dar esse prestígio pra gente ter você aqui como autoridade, esclarecendo dúvidas, ter essa participação, que os nossos seguidores comecem a seguir você, que você consiga bons clientes, que os seus seguidores nos sigam, que esse momento fique eternizado, e quando você estiver lá no auge, lembre de nós, que nós somos com aqueles toda humildes. certeza. Em cima da montanha lá da O dia Rio, que você ficar bilionário, quem sabe você não vai lembrar da gente, vai falar, vem aqui os seus dois feios, que eu vou fazer um procedimento em vocês. Arrumar, vocês dão um jeitinho aí que esse podcast aí. Galera, posso encerrar aqui esse podcast?
podcast? Fecha. Gente, Galera, amei. gostou? Nossa, muito. Achou? Muito obrigada. Foi pelo difícil? convite. Foi difícil isso. Passa esse veredito aqui pro pessoal, porque tem Gente. gente que quer participar e... Fala pro pessoal que tá pra cá, fala pro pessoal não ter medo de vir aqui. Nossa, eu juro. Eu até mandei num grupo de umas amigas, meninas do céu, eu tô morrendo de vergonha. Nem pareceu, tá? De ir. Mas assim, a conversa foi super fluindo. Eu acho legal quando não tem o roteiro e você consegue conversar mesmo, Conversar. né? É um bate-papo descontraído, né? Eu acho que não fica tipo algo engessado. Acho que fica mais natural, eu acho isso legal. Sim, mas você sabe que Deus inspira a gente, sabe? Tipo assim, a gente sempre respeita e humildemente, temente a Deus, que Deus coloca essas perguntas nas nossas bocas. Porque você vê, a gente não tem especialidade nenhuma nisso. Não. E eu espero que foi coerente as perguntas, espero que, né, que você tenha gostado dessa dinâmica do nosso programa. Sempre falta alguma coisa, de repente lá na frente você vai lembrar, nossa, esqueci de falar alguma coisa. Sinta-se convidada pra vir aqui quando você quiser. E vem aqui no estúdio gravar coisa, grava rios, vem aqui gravar alguma coisa que você queira fazer. Vamos fortalecer a nossa parceria. Com certeza. Quem sabe, eu tentaria sim fazer um patrocínio? patrocínio bem bolado aí. Quem sabe a Kessler não quer fechar uma parceria com o Estúdios Rio. Eu tô precisando de umas Vamos conversar manutenções. É. Dá uma ajeitadinha na carcaça, né? Dá uma ajeitadinha na carcaça. Milagre não existe, mas quem sabe. É. Dá pra melhorar bastante. É isso aí, galera. Nós vamos encerrando esse podcast por aqui. Eu agradeço fortemente pela sua presença. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, comentem sugestões para os nossos próximos episódios. E o contato da Kessler e toda da rapaziada que vai estar tudo aqui na descrição. E também, se você tiver... Opa, calma aí que eu fiz um negócio errado. Agora foi. Se você também quiser contratar os Estúdios Real, meu contato vai estar aqui na descrição. Se você quiser fazer um vídeo institucional para sua empresa, um vídeo de Reels para Instagram, etc, vou estar à disposição aqui pra vocês. E também, gente, eu vou até... Aí, a música vai dar tempo. Pessoal, se você tá colecionando o álbum da Copa, assim como eu, e se você quiser trocar figurinhas aqui conosco, siga a Rio Podcast, siga a Papelândia, que a gente nós ali estamos bolando um esquema pra fazer essas trocas de figurinhas muito melhores aí, um evento, aí a gente tá pensando em algo bem legal aí pra vocês, beleza? Fique ligado, siga aqui, @Rio Podcast, @Papelândia _Baiti, se eu não me engano, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, beleza? Eu vou encerrando esse podcast por aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Até a próxima, galera! Tchau, obrigado! Tchau!